Os dinossauros dominaram nosso planeta por cerca de 165 milhões de anos. Um período tremendo quando você considera que a nossa espécie, Homo sapiens, está na Terra há cerca de 300 mil anos. Ao longo da Era Mesozoica, começando no Triássico e terminando no Cretáceo, os dinossauros se tornaram algumas das formas de vida mais complexas, poderosas, diversas e impressionantes que o mundo já viu. No vídeo de hoje, vamos condensar toda a linha do tempo dos dinossauros em cerca de 15 minutos, apresentando uma breve visão dos principais eventos do Mesozoico e das incríveis criaturas que viveram lá. Sente-se e relaxe enquanto levamos você em uma viagem definitiva pelo tempo para descobrir a linha do tempo da maior dinastia que o planeta já viu: os dinossauros. Cerca de 250 milhões de anos atrás, um pequeno arcossauro basal, um réptil que provavelmente se assemelhava tanto aos crocodilianos quanto, em certa medida, aos dinossauros, corria por uma planície alagada verdejante, descendente de répteis, que havia sobrevivido à recente grande extinção, o pior evento de extinção em massa da história da Terra. Este era um onívoro generalista e indeterminado, embora ele mesmo não soubesse disso. Este arcossauro estava prestes a alterar o curso da história natural para sempre ao dar origem aos primeiros dinossauros de verdade. Esses primeiros precursores, conhecidos como dinossauromorfos, eram comuns no período Triássico Médio, mas de forma alguma eram os governantes de seu mundo. Eram répteis pequenos e ágeis que, na maioria das vezes, passariam despercebidos aos olhos de um viajante do tempo. Aqueles que conseguiram não se tornar presas dos vários répteis grandes e perigosos da época acabariam se tornando os primeiros dinossauros. Como seus ancestrais imediatos, os primeiros dinossauros eram pequenos, ágeis, bípedes e certamente não teriam sido os principais predadores de sua época. Desde sua descrição em 2013, o dinossauro mais antigo conhecido do mundo pode ser o Niyasossauro perintone. Dizemos talvez, pois ainda há alguma dúvida se esse réptil de 240 milhões de anos era um dinossauro ou um dos ancestrais dinossauromorfos mencionados anteriormente. Niyasossauro, batizado pelo lago Nyassa, na Tanzânia, onde seus fósseis foram achados, media cerca de 2 metros, era bípede e provavelmente onívoro. Ágil e de constituição leve, esse animal da Ilha da Grama vivia ao lado de dicinodontes e sinodontes, antigos parentes dos mamíferos, e rincossauros, outros arcossauros que se pareciam um pouco com lagartos. Os primeiros fósseis que indicam um ambiente onde os dinossauros já estavam firmemente estabelecidos podem ser encontrados na formação Ischigualasto, na Argentina. Aqui, gêneros primitivos como Eoraptor, Herrerasaurus, Panfagia e Eodromaeus prosperaram. Esses fósseis mostram algumas das evidências mais antigas da separação dos dinossauros em diferentes grupos. Eoraptor, por exemplo, apesar de sua estrutura esguia e semelhante à dos terópodes, agora é amplamente considerado um sauropodomorfo basal. Seus parentes posteriores viriam a se tornar os maiores animais terrestres que o nosso planeta já viu. No fim do período Triássico, há cerca de 201 milhões de anos, os dinossauros começaram a se diversificar em formas distintas, algumas das quais foram imortalizadas em museus e na mídia. Coelophysis, o dinossauro triássico por excelência, evoluiu no que hoje é o sudoeste dos Estados Unidos da América, cerca de 215 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram encontrados muito bem preservados em grande quantidade, o que permitiu aos cientistas reconstruir com precisão esse pequeno carnívoro. Enquanto isso, na Europa, os sauropodomorfos estavam realmente começando a se estabelecer. Plateosaurus trocensis apareceu há cerca de 227 milhões de anos no que hoje é a Alemanha. Foi um dos maiores dinossauros do Triássico.
Com seu pescoço longo e corpo robusto, esse animal continuaria abrindo caminho para a chegada dos gigantes do futuro Jurássico. Enquanto os dinossauros começavam a dominar a Terra no final do Triássico, outro grupo de arcossauros começava a apresentar adaptações que lhes permitiriam conquistar os céus. Conhecido a partir do arenito de Lossiemouth, na atual Escócia, Scleromochlus taylori pode ser um dos ancestrais mais antigos conhecidos dos pterossauros. Os parentes posteriores desse pequeno réptil de pernas longas acabaram levando as habilidades de salto semelhantes às de um canguru do Scleromochlus a novos patamares, dando origem ao primeiro surgimento do voo motorizado entre os vertebrados. Ao final do Triássico, os céus da Terra já estavam repletos de criaturas como Patanossauro, Celeste, Ventus, Pachagnathus e outros. Pouco depois, há 201 milhões de anos, o período Triássico deu lugar ao Jurássico, uma época em que os dinossauros começariam a evoluir para todos os tipos de formas e tamanhos enormes e diversos. Vários grupos importantes de dinossauros se estabeleceram no Jurássico, e alguns continuariam a prosperar até o final da Era Mesozoica. No início do Jurássico, surgiram os primeiros dinossauros ornitísquios reconhecíveis. Os primeiros membros desse grupo teriam se parecido com animais como o Lesotossauro, um onívoro bípede que prosperou nas planícies alagadas do início do Jurássico, na África do Sul. Mais tarde, no Jurássico Médio, os ornitisquianos se diversificariam para se tornarem alguns dos maiores herbívoros de sucesso de toda a história natural. Estegossauros, com seus icônicos espinhos na cauda e placas dorsais, percorriam as florestas mesozoicas em busca de vegetação exuberante para se alimentar. Enquanto os anquilossauros desenvolveram ossificações ósseas resistentes em seus corpos para se tornarem extremamente blindados, os ornitópodes, talvez o grupo mais bem-sucedido e diversificado de ornitísquios, também surgiram nessa época. Enquanto isso, alguns dos sauropodomorfos que haviam começado a evoluir no Triássico começaram a assumir formas totalmente novas. Para alcançar os galhos mais altos de samambaias e cicas, esses animais desenvolveram pescoços muito longos e corpos colossais. Esses eram os saurópodes, um grupo de herbívoros gigantes que teve enorme sucesso no Jurássico só na formação Morrison do final do Jurássico, no oeste dos Estados Unidos. Fósseis de anfisílio, apatossauro, barossauro, braquiossauro, brontossauro, quimerossauro e diplodoco foram encontrados. Alguns desses animais, como o diplodoco, eram capazes de atingir até 28 metros ou 92 pés de comprimento. Os pequenos terópodes do Triássico também vinham evoluindo. E, ao final do período Jurássico, alguns dos primeiros predadores de topo hipercarnívoros haviam surgido entre os dinossauros. De longe, o mais famoso deles é o alossauro, provavelmente o principal predador da formação Morrison. Levemente construído, mas armado com dezenas de dentes curvos e serrilhados, esse era um animal adaptado para caçar presas grandes. E ele, entre muitos outros gêneros, começou a fazer exatamente isso ao longo do período Jurássico. Terópodes carnívoros, como Dilophosauro, Criolophosauro, Torvossauro e Ceratossauro, atuavam como os principais predadores em seus ecossistemas. Ajudando a abrir caminho para o sucesso dos terópodes no futuro, no Cretáceo, os pterossauros também já haviam começado a se diversificar durante o Jurássico. Alguns, como os anurognatídeos, parecem ter evoluído para se adaptar a estilos de vida noturnos e insetívoros. Com olhos grandes e bocas largas, esses animais semelhantes a morcegos voavam pelas florestas escuras do Jurássico, enquanto pequenos dinossauros ornitísquios passavam por baixo. Outros pterossauros jurássicos, como o ranfarinco, parecem ter se adaptado a um estilo de vida piscívoro, usando seus dentes irregulares e afiados para arrancar peixes das ondas.
Embora o período Cretáceo seja infame por ser o último ato da era Mesozoica, também foi a época que apresentou o maior grau de variação entre os dinossauros. Começando há 145 milhões de anos, o Cretáceo viu novas linhagens inteiras surgirem e desaparecerem. Isso se tornaria imediatamente evidente nos ornitisquios. O período Cretáceo testemunhou o sucesso contínuo dos ornitópodes e anquilossauros, mas também trouxe a diversificação dos dinossauros ceratopsianos, como Tricerátopo e Estiracossauro, que haviam evoluído pela primeira vez no Jurássico. Esses répteis com golas e chifres se tornaram os herbívoros dominantes em muitos ecossistemas, capazes de lidar com vegetação resistente e rasteira graças aos seus bicos poderosos e baterias de dentes substituíveis. Durante todo o Cretáceo, o mundo abrigou Protoceratopo, Pentoceratopo, Nasudoceratopo, Chasmosaurus, Diobloceratopo e muitos outros. O final do Cretáceo também apoiaria a diversificação dos Pachycephalosauros, um grupo de dinossauros ornitísquios que preferiam posturas bípedes, evoluindo crânios duros em forma de cúpula, que eram usados como ferramentas de exibição em combates. Os saurópodes ficaram ainda maiores no Cretáceo, e alguns, como os titanossauros, realmente fizeram jus ao nome. Argentinossauro, um dos maiores do grupo, que viveu na América do Sul há cerca de 96 milhões de anos, media entre 30 e 35 metros de comprimento ou cerca de 98 a 115 pés. Acredita-se firmemente que alguns desses dinossauros foram os maiores animais terrestres a viver no planeta Terra. Os saurópodes foram um grupo imensamente bem-sucedido, existindo até o final do período Cretáceo Superior. Os terópodes foram talvez o grupo mais diverso de dinossauros no final do Cretáceo. Entre os grupos que tiveram sucesso nesse período estavam os dromeossauros, abelissauros, truodontídeos, oviraptorídeos, espinossauro, carcarodontossauro, tiranossauros, ornitomimossauros e terizinossauros. Alguns, como os tiranossauros, carcarodontossauro e abelissaurídeos, se tornariam alguns dos maiores e mais infames predadores de topo de todos os tempos. Enquanto terizinossauros e ornitomimossauros adotariam dietas herbívoras, outros, como o espinossauro, evoluiriam para se especializar em comer peixe, caminhando à beira da água antes de capturar suas presas. Grupos de presas que passavam, como os dromeossauros, se tornariam geralmente pequenos, esguios e rápidos, perseguindo suas presas antes de abatê-las com garras letalmente afiadas. Bem acima dos dinossauros, os primos arcossauros deles, os pterossauros, também se diversificaram. Pteranodonte evitava as garras dos répteis marinhos enquanto caçava peixes no mar interior ocidental. Já o gigante Quetzalcoatlus, do tamanho de uma girafa, caçava no chão como uma cegonha. Os céus, penhascos, lagos, florestas e mares ficaram repletos de répteis voadores bizarros e com cristas. Como nada mais no registro fóssil, apesar do sucesso, forças implacáveis da natureza encerraram a era Mesozoica há 66 milhões de anos. Quando o evento de extinção do fim do Cretáceo, provavelmente causado pelo meteoro que atingiu o Golfo do México, fez com que todos esses animais se extinguissem. Enquanto os dinossauros sobreviveram na forma de aves, muitas linhagens, desde o menor dromaeossauro até o maior saurópode, desapareceram da face da Terra. Para sempre em seu rastro, ficou um mundo pronto para ser conquistado. E foram nossos parentes, os mamíferos, que conseguiram se adaptar. Um planeta quente e florestado acabaria se tornando deles, lançando as bases para o mundo natural, como conhecemos hoje. Os dinossauros continuam sendo uma fonte de admiração, inspiração e espanto para pessoas de todas as idades. E isso não mostra nenhum sinal de desaceleração.
Hoje, os paleontólogos se encontram em algo como uma segunda renascença dos dinossauros, e a quantidade de coisas que eles estão aprendendo sobre os dinossauros aumenta a cada dia. Em breve, a humanidade pode ser capaz de pintar um retrato muito preciso de como era a vida desses animais maravilhosos do Mesozoico.